E aí, bom dia todo mundo. Todo mundo me ouvindo? Tá, todo mundo me ouvindo. Então lembrando que eu tô aqui compartilhando a tela, eu não tô vendo o bate-papo. Então vocês fiquem à vontade para interromper, abrir o áudio, fazer perguntas, falar, se expressar, desabafar. Podem abrir o áudio tranquilo, gente. Finge que é uma aula na sala de aula aqui. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada. Eu gosto de ouvir respostas. Então, alguém tem alguma dúvida já de antemão, para a gente já começar respondendo dúvidas? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? A semana foi boa? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada. Então, na nossa última aula, a gente começou a ver fatoração de expressões algébricas. E aí, a gente viu o que é uma expressão algébrica, o que é fatorar ela, e alguns termos bem importantes aqui. O primeiro foi que, quando você tem dois elementos sendo multiplicados, cada um deles é um fator, e o conjunto dos dois é uma parcela. Muito importante esse termo. E aí, vimos também aqui os tipos de fatoração, que a primeira era o fator comum, quando você tem um elemento sendo repetido e você coloca ele em evidência. Depois nós vimos fatoração por agrupamento, que é quando você tem mais de um elemento sendo repetido, e você vai colocando ele em evidência na ordem que aparece. Depois, nós vimos a diferença de quadrados. Esse daqui, eu acho que é o que mais a gente vê em questões, que é quando você tem dois elementos ao quadrado e você tem uma diferença entre eles, que é aquele sinal negativo. E para você descobrir qual que é a forma fatorada dele, você tem que tirar a raiz desses dois elementos. E aí, fizemos um exercício e tinha um exercício de revisão que eu postei lá e só uma pessoa me entregou. Vocês deveriam estar com vergonha disso, gente. Alguém quer falar alguma coisa sobre o exercício, o porquê não fez, ou então, sei lá, o que não entendeu? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Pro. Então tá bom. Então não fizeram porque não deu, não é mesmo? A gente aqui ainda não fez porque a gente chegou quase agora. Tá bom, então. No grupo. O exercício, ele tá lá. A data de entrega era ontem. Eu vou resolver ele aqui hoje, mas continuem tentando, gente. Depois que eu mostrar como é que resolve, tentem ir lá e resolver aplicando o que eu vou falar aqui agora. Beleza? Então vamos lá. O exercício era o quê? O exercício diz assim: n é o resultado de 375 ao quadrado menos 374 ao quadrado. A soma dos algarismos de n é 12 aqui. Então, o que o exercício está te falando? Ele te dá um valor que você é desconhecido, uma incógnita, n. E o n é o resultado dessa expressãozinha aqui. Então, o que o exercício quer? Ele quer saber a soma dos algarismos de n. O que é a soma dos algarismos? Se n for um número que tem 1, 3, 7, 8 no resultado, que é 1378, então ele quer que você some cada um desses algarismos para você ter a resposta. Certo? Então, primeiro de tudo, entender o que o exercício te dá e o que o exercício quer. O exercício te dá a seguinte informação, que n é igual a 375 ao quadrado menos 374 ao quadrado. Essa é uma informação que o exercício te dá e você vai precisar dela para responder isso. E o que o exercício pergunta? O que você precisa saber para resolver esse exercício? É quanto vale n.
Então, o mais importante aqui. Quanto vale n? E o que você vai fazer para resolver esse exercício? Pensem no seguinte. Aqui na aula, vocês têm o privilégio de ter aula, exercício, aula, exercício. Então, toda vez que eu der uma aula, o exercício vai ser referente à aula. Tem inúmeras maneiras de vocês resolver esse exercício, mas aqui nós vamos aplicar as propriedades de fatoração. Então, vamos lá. Você tem um número aqui que tem quadrado e quadrado. Então, já é uma propriedade que a gente viu ali, que é a diferença de quadrado, certo? Todo mundo me acompanhando? Resposta, gente, para me saber que vocês estão aí. Vou continuar. Se alguém quiser se perder aí, fala. Então, vamos lá. A gente tem aqui, primeiro, quadrado e um sinal de diferença. Então, diferença de quadrado. Qual que era a forma geral da diferença de quadrado? É que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Então, essa é a nossa forma de diferença de quadrado. Então, vamos aplicar os valores que ele nos dá aqui em cima, nessa forma. E aí, o que a gente vai fazer? Eu tenho A e B. Então, a gente vai substituir o meu A e o meu B na minha fórmula. E aqui, você já tem o seu A e o seu B e você sabe o quanto que isso vale. Isso vale N. Então, a gente pode colocar aqui o nosso N. Certo? Então, o que a gente faz aqui? A gente sabe que quando você tem a diferença de quadrados, ele vai ficar nessa forma aqui. Então, a gente vai substituir esses dois lados por essa forma. Tudo bem? Que é A mais B. Quem é o meu A? O meu A é meu 375. Mais o meu B. Mais o meu 374. Menos o meu A. Menos o meu B. E isso aqui é igual a N. Pergunta importante. Vocês entenderam como eu apliquei a diferença de quadrados? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Por que você usou 2 vezes 375? 2 vezes 375? Aonde? Ó, Aqui? tá 375 mais 374 menos 375 menos 375. Ah, tá. Não, peraí, que eu errei. Eu Tá. errei mesmo. Perdão. 375 e aqui é uma multiplicação, lembra? Então, vamos lá. Diferença de quadrados é A ao quadrado menos B ao quadrado, e isso tem a forma A mais B vezes A menos B. Substituindo quem o exercício nos dá é o quê? Eu tenho o meu termo A e o meu termo B. Então, eu vou colocar eles na forma A mais B vezes A menos B. Isso vai ser igual a N, porque o exercício me disse que isso é igual a N. O que eu faço agora? Eu resolvo essa expressão. Então, N vai ser igual a quem? 375. Vou até mudar de cor aqui. 375 mais 374 é 749, certo? Vezes quem? Vezes esse resultado aqui. 375 menos 374 é 1. Então, o meu N é igual a 749 vezes 1, que é 749.
E o que o exercício nos pergunta? É a soma dos algarismos em N. Então, a soma dos algarismos em N vai ser 7 mais 4 mais 9. E isso é igual a 20. Certo? Todo mundo entendeu? Sim, Então, esse tipo de entendemos. exercício é muito importante. Por que ele é muito importante? No vestibular, eu só vi cair pergunta diretamente perguntando qual era o fator na Unicamp. Mas, quando você está resolvendo um problema, você está resolvendo uma conta, você vai chegar em coisas desse tipo aqui. Você sempre vai chegar em valores grandes ao quadrado e que está igual a alguma coisa. Vocês sabendo aplicar a forma da fatoração, você chega em uma resposta mais simples. É o que a gente fez aqui. Fica bem mais simples resolver isso do que fazer os quadrados e multiplicar e fazer aquelas contas enormes. Então, beleza. Posso continuar? Sim. Isso, interajam comigo. Gosto, não me sinto sozinha. Vamos lá. Propriedade 4. A propriedade 4 se chama trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá. Vamos interpretar aqui. Trinômio. O que é um trinômio? É quando você tem três termos, três parcelas em uma conta. Então, uma equação vai ter três partes. Vai ter um A, um B e uma outra parte. Pode ser um A vezes o B ou um C. E o quadrado perfeito. O quadrado perfeito quer dizer que você está lidando com termos que elevado ao quadrado vai ter uma raiz que vocês acham fácil. Tipo, 25 ao quadrado é 5. Ou 5 ao quadrado é 25. Então, isso é um quadrado perfeito. Então, vamos lá. O que é agora, na fatoração, o que a gente vai falar toda vez que a gente vê trinômio quadrado perfeito, qual que é a nossa definição? O trinômio quadrado perfeito sempre vai ser aqui o quadrado da soma ou diferença de dois termos. Então, a gente está falando de uma coisa desse tipo aqui. Ao quadrado mais 2 vezes A vezes o B mais o B ao quadrado. Esse aqui é o nosso trinômio quadrado perfeito. Você tem dois termos que elevado ao quadrado vão dar raízes exatas, que ficam fáceis de encontrar. E vocês viram com o Victor em produtos notáveis? Isso daqui. A mais B ao quadrado. Com o Victor, vocês aprenderam a sair daqui para cá. E agora vocês vão aprender a sair daqui para cá. Esse termo é um produto notável e esse daqui resulta em um trinômio quadrado perfeito. E eu sempre falo que a matemática é uma balança. Então, você tem que equilibrar as coisas. Se você vai de um lado, você tem que ir do outro também. Se você consegue voltar de um lado, você consegue voltar do outro. Então, aqui, você de um fator, produto notável, você chega em uma fatoração. Não, ao contrário, de uma fatoração você chega em um produto notável, e de um produto notável você chega na forma expandida. Então, vamos lá. Como que a gente vai resolver os trinômios? É uma regrinha bem simples aqui. Para você descobrir como que você vai sair dessa forma expandida na forma fatorada, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão tirar a raiz do A ao quadrado, vão tirar a raiz do B ao quadrado e vão ver se a raiz deles
multiplicada 2 vezes, que é esse 2 aqui da fórmula, resulta no termo central. Então, vamos lá. Primeiro termo aqui, A, tá aqui. A ao quadrado. Raiz de A ao quadrado é A. Raiz de B ao quadrado é B. 2 vezes o A vezes o B tem que resultar no termo central. É isso que vocês vão fazer sempre. Entenderam? Sim. Eu vou até escrever aqui um passo a passo. Primeiro, vocês vão extrair as raízes dos quadrados. Depois que vocês extraírem as raízes, vocês vão verificar se essas duas raízes multiplicadas por 2 resultam no termo central. Depois que vocês verificarem, beleza, deu certo, vocês vão montar a fórmula fatorada. Que nada mais é do que esse A mais B ao quadrado. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Você tem x ao quadrado. Como é que eu vou dar um brilho aqui? X ao quadrado mais 8x mais 16. E a gente vai resolver essa expressão grande e vai transformar numa forma fatorada. Vamos lá. Primeiro, na nossa regrinha, é extrair as raízes. Então, vamos extrair a raiz de onde dá para extrair, que é o primeiro e o terceiro termo. Não necessariamente pode aparecer nessa ordem, mas você sempre vai ter dois termos que você consegue extrair a raiz de cara. Só de olhando você já consegue ver que dá para sair uma raiz quadrada ali. Então, vamos lá. Aqui no primeiro termo, nós temos x quadrado. Raiz de x quadrado é x. Ali no segundo termo, no terceiro termo, nós temos 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Você já tem o seu termo A e o seu termo B. Agora você vai ver se A vezes B vezes 2 vai dar no termo central. Então, 2 vezes o x vezes o 4. 2 vezes x, 2x, vezes 4, 8x. Deu o termo central? Deu. Então, tá certo. Agora é só montar a nossa forma fatorada. A nossa forma fatorada, segundo a nossa expressão geral, vai ser a mais b ao quadrado. Então, é x mais 4 ao quadrado. Certo? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Beleza, então. Vou passar mais um exemplo, agora com sinal negativo, para explicar para vocês e depois um exercício para vocês fazerem. Nosso exemplo vai ser o quê? 4 vezes a ao quadrado menos 4ab mais b ao quadrado. Vamos lá. Extrair a gente vai dar uma boa olhada aqui. Onde que a gente vê quadrado aqui que pode extrair raiz? Aqui e aqui. Então, a gente já sabe que esses vão ser os nossos termos. 4 ao quadrado. Qual que vai ser a raiz disso aqui? Aqui tem um quadradinho. Quando você passa para aqui como fração, você vai ter. Qual que é a raiz de 4? 2.
a raiz de A ao quadrado, A. Você tem B ao quadrado. Raiz de B ao quadrado é B. Então, você já tem esses dois termos aqui. E agora, 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, dá o termo central. 2 vezes 2A, 4A, vezes B, 4AB. Deu o termo central, então tá certo. Aí é só formar a forma fatorada. Lembrando que aqui tem um sinal negativo. Toda vez que aqui tem um sinal negativo, você está falando de um sinal negativo aqui que separa os dois termos. Então, vai ser 2A menos B ao quadrado. Simples, né? Vamos fazer um exercício, então. Sim. Aqui vocês vão ver um exercício que costuma aparecer muito, muito, muito no meio das contas de vocês. E para quem estiver interessado em fazer segunda vestibular que tem segunda fase, vai aparecer muito na segunda fase também. E a FATEC costuma cobrar muito esse tipo de exercício, que é simplificar expressões. Você tem aqui essa expressão grandona aqui. Vamos lá. Toda vez que vocês virem um exercício escrito simplifique a expressão, então simplifique, chegue na menor forma possível, o que vai acontecer? Já saibam que você vai ter uma expressão que pode ser fatorada. Se é para simplificar, você pode fatorar. Vai poder dividir coisas, vai poder usar todas essas regras que a gente já viu até agora. O que vocês vão fazer aqui? Você tem x ao quadrado mais 6x mais 9 dividido por x ao quadrado menos 9. Olhem para essa expressão e identifiquem quais as formas que vocês podem usar. Em cima, você vai usar um tipo de fatoração que eu já expliquei. E embaixo, outro tipo. Apliquem as propriedades e tentem simplificar e chegar na menor forma possível. Quando você olha e vê, não dá mais o que fazer aqui. Certo? Vocês entenderam? Ninguém está com dúvida? Vamos lá, vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem isso, ok?
Se alguém tiver com dúvida, pode falar, conversar aqui um pouquinho. Então, bora lá resolver, gente? Alguém conseguiu? Quem quer falar a resposta? Vocês estão aí comigo? Eu acho que é y igual a 6. Y igual a 6? Desculpa, não entendi. Não entendi, Pro. Não, eu perguntei. Y igual a 6, você chegou nesse resultado. Então, eu simplifiquei eu peguei Raiz quadrada, né? É, raiz quadrada de 2. raiz quadrada de... De x. Aí depois a gente fez 6. Não sei. Bom, já é exatamente esse começo. Vocês têm que achar as raízes quadradas e depois resolver a expressão. Eu vou dar um passo a passo aqui para vocês verem como que isso pode ficar simples de resolver. Primeiro de tudo, a gente vai olhar para a primeira expressão lá em cima, que é o x² mais 6x mais 9. E vocês me falaram que vocês tiraram a raiz quadrada, então tá certinho. É esse tipo de expressão aqui que a gente estava vendo anteriormente. Então, vamos lá. Em cima, a gente vai ter um trinômio quadrado perfeito. Lembra? Dois termos que dá para elevar ao quadrado e um termo central, trinômio quadrado. Vamos tentar por ele. Então, ali em cima, você vai ter a raiz de x ao quadrado, que é igual a x, e a raiz de 9, que é igual a 3. Agora, a gente vai conferir. 2 vezes x vezes 3 é igual ao termo central? 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Ok, deu o nosso termo central ali, certinho. E agora a gente vai ver o que a gente pode fazer embaixo. Como que a gente pode simplificar aqui? Esse termo aqui de baixo, você tem um quadrado e um 9. Você já viu que o 9 pode ser elevado a 3 ao quadrado. Então, você tem a diferença de 2 quadrados. Como que a gente resolve a diferença de 2 quadrados? Que x ao quadrado menos 9 vai ser igual a x menos mais 3 vezes x menos 3. Eita. Certo? Aqui, dois termos. E os dois termos estão separados por um sinal de negativo. E os dois podem ser elevados ao quadrado? Diferença de quadrados. Então, você já tem duas expressões aqui. Vamos reescrever elas. Ali no primeiro, a gente descobriu um trinômio. Então, um trinômio vai ser x mais 3 ao quadrado. E aqui embaixo, você tem essa expressão aqui, ó. X mais 3 vezes x menos 3. Vamos lá. Para simplificar alguma coisa, você vai ter que sempre buscar fugir dos quadrados, das raízes, de tudo que dificulta a nossa conta. Então, aqui em cima a gente ainda tem um quadrado. Como que a gente pode tirar esse quadrado? Abrindo a nossa expressão. Um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, certo? Então, x mais 3 vezes x mais 3. Dividido por quem? Por essa parte de baixo, que é x mais 3 vezes x menos 3.
Certo. Agora você tem uma coisa que se repete aqui o tempo todo. E agora, essa é a sacada para vocês entenderem isso de uma vez e não errarem mais. Você tem multiplicação de frações aqui. Você tem, isso aqui é uma fração e elas estão se multiplicando. Então, o que a gente pode fazer? A gente reorganiza para ficar da forma mais simples possível. Você tem aqui x mais 3 e x mais 3. Na escola a gente aprende o quê? Que a gente vai cortar, não é mesmo? A gente aprende, corta aqui e corta aqui. Mas a gente pode explicar de um jeito mais bonitinho esse corta-corta. Que é o quê? O nosso x mais 3 dividido por esse termo aqui dá uma fração. Vezes quem? A nossa segunda fração, que é x mais 3, vezes esses dois que a gente aprende que a gente vai cortar. Por quê? Porque é uma multiplicação de fração. E lembra que na multiplicação de fração a gente aprende que é só multiplicar em cima e embaixo e chegar no fator ali que é esse grande. Então, se a gente fizer aqui a multiplicação, a gente volta para essa forma aqui, de cima. Então, vamos lá. X mais 3 dividido por x menos 3 continua igual. Ficou feio, né? Deixa eu arrumar. E agora aqui, vezes quem? X mais 3 sobre x mais 3 é a mesma coisa. Então, quando a gente dividir, vai dar 1. E tudo isso vezes 1 fica x mais 3 dividido por x menos 3. E essa é a nossa forma simplificada. Aqui não tem mais o que fazer, só dá para resolver mais aqui se a gente souber quanto que vale x. E o resultado vai ser esse. Certo? Todo mundo entendeu o que a gente fez aqui? E ficou com dúvida? Dúvidas? Vocês não querem falar se vocês estão com dúvidas? Tudo bem, então. Vou continuar a aula. Vamos lá. Nosso próximo tipo de trinômio vai ser um trinômio do segundo grau. No nosso caso, 5. Então, aqui pelo nome, a gente consegue lembrar das expressões do segundo grau, funções do segundo grau, equações do segundo grau. É a mesma ideia. Você vai ter um termo elevado ao quadrado, um termo que é vezes x e um termo que é ele mesmo. Então, o que acontece para a gente usar o trinômio do segundo grau? A gente sempre vai usar o trinômio do segundo grau quando a gente não conseguir usar o quadrado perfeito. Então, aqui, caso 2 vezes 4 vezes x não fosse o resultado do nosso 8x, então a gente vai usar outro tipo de trinômio, que é o quadrado, que é o do segundo grau. Então, vamos ver. A forma dele é essa aqui. Então, ele sempre vai ter essa forma, que é até bem parecida com o anterior, só que esse termo aqui, ó, multiplicado por esse vezes 2, não vai resultar no termo central. Então, por isso que a gente não consegue aplicar o conhecimento que a gente aprendeu anteriormente. E o resultado dele vai ser um pouquinho diferente. Vai ser o termo A, que multiplica o x menos o x1, e o termo aqui, x menos x2. Quem é o meu x1 e o meu x2? Aqui é igual a equação. x1 e x2 são raízes. Então, qual que é o segredo desse trinômio?
Para você resolver ele, você tem que olhar as raízes, que é aquela questão de Bhaskara e de produtos notáveis. Certo? Vocês estão me acompanhando? Sim. Então tá, vamos continuar. Vou resolver logo um exemplo que fica mais fácil de explicar com ele. X ao quadrado menos 5x mais 4. Tenho essa expressão. Vou tentar resolver tirando a raiz aqui. Raiz de x ao quadrado é igual a x. Raiz de 4 é igual a 2. E agora eu tenho que ver se 2 vezes x vezes 2 vai dar no meu termo central. 2 vezes x, 2x. Vezes 2, 4x. Bom, nosso termo central é 5x, então não funcionou. Então quer dizer que não é um trinômio quadrado perfeito. Se não é quadrado perfeito, então é a questão do segundo grau. Como que a gente resolve isso daqui? A gente vai olhar quais são as raízes da nossa equação. Então, se é uma equação, eu posso igualar a zero. Como que a gente descobre as raízes? Ou a gente resolve Bhaskara, que é aquilo que a gente aprende na escola, só que é um jeito que é certo. Se vocês não se sentirem à vontade de fazer do jeito que eu vou ensinar, usem Bhaskara. Só que eu vou tentar ensinar para vocês soma e produto. Por quê? É mais rápido. Você chega no resultado mais rápido. Como a gente está tentando estudar para o vestibular, é sempre bom a gente saber as técnicas para ir mais rápido. Então, vamos lá. Como que você resolve um produto, soma e produto? Para descobrir as raízes, você vai fazer o seguinte. Você tem que descobrir duas raízes, dois números que somados vai dar o seu menos b sobre a. E esse menos b sobre a gente conhece, é lá de Bhaskara. A gente encontra isso na fórmula de Bhaskara. E esses dois números multiplicados vão ter que dar o resultado de c sobre a. Então, vamos lá. Quem que é meu b, menos b sobre a? Meu b é 5. Menos b sobre a, quer dizer, meu b é menos 5. Menos b sobre a, a gente vai fazer a regrinha de sinal. Menos 5 vezes o sinal negativo vai dar um 5 positivo. Aqui, vou até fazer aqui, ó. É menos 5. Menos com menos dá mais. Então, fica um 5 positivo. Tá aqui. C sobre A vai ser 4 sobre A. Quem que é o meu A? É o termo que está com x ao quadrado. Nesse caso aqui, quem está com o nosso x ao quadrado é 1. Quando não tem nada aqui na frente, tem 1. Então, vamos lá. C sobre A é 4 sobre 1, que dá 4. Então, a gente vai ter que achar dois valores que quando somavam dá 5 e quando multiplicavam dá 4. Vocês entenderam isso? Sim. Beleza. O que eu recomendo? Começar pela multiplicação. A multiplicação sempre é mais fácil de achar. Dois termos que multiplicados deem 4. Você pode fazer 2 vezes 2, só que 2 vezes 2 somados não dão 5. Então, outra possibilidade para dar 4. 4 vezes 1. Então, 1 e 4. 4 vezes 1 dá 4? Dá 4. 1 mais 4 dá 5? Dá 5. Então, deu certo. Essas aqui são as nossas duas raízes. Dois valores que somados deem 5 e multiplicados deem 4. E o que eu faço agora? Você já tem a sua raiz, suas duas raízes. Seu x1. Já tem o seu x1 e o seu x2. x1 e x2. 1 e 4. Agora é só jogar lá na nossa fórmulazinha, que é o quê? A vezes x menos x1 vezes x menos x2. O que a gente vai substituir? Quem é o nosso A? Nosso A está multiplicando x quadrado. Quando não tem nada, tem 1. Então, é 1. 1 vezes x menos x1. Quem que é o x1? É 1. Vezes x vezes o nosso x2.
Quem que é o x2? É 4. Certo? E fica desse jeito. A gente pode até tirar esse 1 daqui, vai ficar só x menos 1 vezes x menos 4. Essa é a nossa fórmula aqui do nosso trinômio do segundo grau. Alguém ficou com dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Não. Então tá. Eu vi aqui que o meu tempo tá acabando. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar última forma de fatoração, que só falta uma, e vou deixar os 2 exercícios para vocês fazerem. Um exercício de trinômio do segundo grau e um exercício que eu vou passar desse próximo agora. Então vamos lá. O nosso último caso vai ser a soma ou diferença de cubos. O que acontece aqui? Toda vez que vocês virem um cubo numa frase e ela está relacionada à matemática, você está falando de algo elevado a 3. Soma ou diferença de cubos. Vai ser, então, A ao cubo mais B ao cubo. É isso. Isso é uma soma de cubos. Se for uma diferença, vai ser A ao cubo menos B ao cubo. Certo? Vamos ver primeiro como é que fica aqui. Toda vez que vocês tiverem um A ao cubo mais um B ao cubo, vocês vão ter a multiplicação de expressões e quando você multiplicar vai dar um cubo. Aqui a gente tem a nossa fórmula geral. A mais B vezes A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Então, assim, ó, prestem atenção. Para você dar um cubo, o que você precisa? Multiplicar uma coisa 3 vezes. A vezes A é igual a A ao cubo. Simplificando isso daqui, a gente tem A vezes A ao quadrado. Fazendo a regrinha aqui, regra de potência. Bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Quando não tem nada, tem 1. Então, 2 vezes 2 mais 1 dá 3. Dá A ao cubo. Que é o que a gente está fazendo aqui. A mais B multiplicada por toda essa expressão aqui. A vezes A ao quadrado, A ao cubo. Então, é por isso que nessa expressão a gente consegue o A ao cubo. Para vocês decorarem, quando vocês... Isso aqui se decora muito com prática. Mas, para facilitar, é o quê? Você tem um termo ao cubo mais um termo ao cubo, ou um termo ao cubo menos um termo ao cubo, você sempre vai ter a forma sem potência e a forma que é muito parecida com o que a gente viu agora do trinômio quadrado. Só que sem o 2 aqui. É quase a mesma coisa, só que não tem o 2. Então, vamos lá. Para que a gente vai usar isso daqui? Vocês querem que eu resolva essa expressão A e essa daqui, para vocês verem como é que faz? Vamos resolver, né? Primeiro, a gente vai fazer aqui. A vezes A ao quadrado, tá? Ao cubo. Menos A vezes AB, dá A ao quadrado vezes B. Depois, A vezes B quadrado. Vai dar AB quadrado. E aí, continuar. Agora, fazer o B. B vezes A ao quadrado vai dar mais A ao quadrado B. B vezes A menos B. Menos, que é esse sinal de menos aqui, mais com menos dá menos. AB ao quadrado. E B vezes mais B ao quadrado, B ao cubo. Resolvendo essa expressão. A ao quadrado você tem negativo e você tem o A ao quadrado com B aqui positivo. Então, eles ficam zero. A mais B ao quadrado menos A menos B ao quadrado fica zero. E no final você vai ter a nossa expressãozinha aqui. A ao cubo
mais b ao cubo, que é o que a gente estava olhando lá no começo. Então, o que acontece quando for um sinal negativo? Quando for a menos b ao cubo, vai inverter o sinal de duas partes. Daqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Então, vai ser a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Aqui, se vocês resolverem igualzinho eu fiz aqui, fazer a multiplicação, vocês vão perceber a troca de sinal aqui da multiplicação. Então, sempre atentar a isso. Quando é positivo, é a mais b. Quando é negativo, é a menos b. E você só inverte esse terminho aqui. Certo? Todo mundo acompanhou, entendeu como que eu resolvi essa conta? Sim. Muito obrigada. Vamos agora ver para que a gente usa isso. Você está lá na sua conta, bonitinha, e aí você vê o seguinte termo. 27x ao cubo mais 1. Aí você fala, nossa, como é que eu vou simplificar isso? A gente vai transformar tudo nessa expressãozinha aqui. Ou nessa, se for positiva. Você vai transformar em soma ou diferença de cubos. Então, vamos lá. 27, você já tem um x ao cubo, você já sabe que é um cubo. Agora, você tem que achar o seu 27. Que número que ao cubo vai dar 27? É um número que multiplicado 3 vezes vai dar 27. Então, é o nosso 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. 3 ao cubo vezes quem? X ao cubo. Mais 1. 1 pode ficar 1 ao cubo mesmo, que não tem problema. Agora, vamos lá. Regrinha de potência. Você tem dois fatores se multiplicando e eles estão elevados ao mesmo expoente. Aqui 3 e aqui 3. Então, você pode colocar esse expoente em evidência. Fazendo chuveirinho aqui, você volta para aquela forma. Mais quem? Mais o nosso 1 ao cubo. Bom, aqui você já chegou no na nossa forma aqui, né? Aqui eu tenho o nosso termo A mais o nosso termo B. E os dois estão ao cubo. Sabendo que os dois estão ao cubo, e que é um A e um B, a gente pode transformar aqui nessa forma. Então, vamos lá. Vai ficar, como é soma, vai ser A mais B, que multiplica A quadrado, menos AB mais B quadrado. Transformando os nossos termos, nós temos A 3x mais quem? Mais o nosso segundo termo, que é 1, que multiplica quem? A ao quadrado, então 3x ao quadrado, 3x quadrado, tá em parênteses aqui que é tudo ao quadrado, menos o nosso AB, então é 3x vezes 1, mais o nosso B quadrado, 1 quadrado. Resolvendo essa expressão, 3x mais 1 vezes quem? Aqui tem um 3x ao quadrado, então é só você fazer a chuveirinho aqui. 3 ao quadrado dá 9. X ao quadrado, x quadrado. Menos quem? 3x vezes 1, 3x. Mais 1 ao quadrado, que é 1. E é desse jeitinho aqui que fica a sua soma ou diferença de quadrados. Vocês entenderam? Entenderam mesmo, assim? Não estão com dúvida? Todo mundo entendeu, né? Sim. Então, acabou a minha aula, né?
Então é isso. Eu vou. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo Sim. Lê, faz muito que eu ouvi. Então, acabou a questão de fatoração. Eu vou enviar 2 exercícios para vocês fazerem. Uma referente à soma ou diferença de cubos e o outro vai ser sobre o trinômio do segundo grau. E tentem resolver. Mandem as dúvidas. Na última vez que eu mandei exercícios, não me responderam. Só uma pessoa resolveu. É importante para vocês continuarem praticando, certo? Isso aqui é muito importante para o vestibular. Beleza? Então é isso. Beleza, Minha Lê. aula acabou. Só não se esqueça. Passa a palavra-chave. Então, o que eu ia fazer? Sim, passa a palavra-chave. Né? A última aula eu falei que a palavra-chave era reescrever. Só que aqui a gente usou muita potência. Então, aqui a palavra-chave vai ser potenciação. Revisa a parte de potência. É muito importante. Certo? Por quê? Estou falando. É isso, gente. Então, boa semana. As dúvidas podem me mandar. E acabou a aula. Valeu, gente. Valeu, Letícia. Obrigado, viu? Bom tempo domingo de Páscoa para você. Ah, é. Feliz Páscoa, gente. Vocês Páscoa. também. Valeu, Douglas. Bom dia, meu querido. Tudo bom? E aí, Ney, tudo bem? Beleza? Tudo em paz, graças a Deus. Ô, Douglas, você já está online, já está ativo, já pode iniciar a sua aula.